Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho da liturgia desse dia é de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. A cura do paralítico à porta da casa em que Jesus se encontrava em Cafarnaum é o primeiro episódio de uma sessão denominada no Evangelho de Marcos de Controvérsias Galileanas, que começa no capítulo 2, versículo 1 e vai até o capítulo 3, versículo 6. A finalidade dessa sessão, Controvérsias Galileanas, é apresentar as dificuldades enfrentadas por Jesus por parte dos seus opositores na realização da sua missão. Toda essa sessão é importante no relato marcano, pois ela, desde o início do Evangelho, oferece ao leitor os elementos para poder compreender a condenação injusta de Jesus à morte cruenta sobre uma cruz. A questão da controvérsia aqui, no nosso episódio de hoje, é a do perdão dos pecados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? No centro do relato, contudo, está a fé dos 4 homens anônimos que carregam o paralítico e o conduzem até Jesus. O grande esforço feito por esses 4 homens anônimos para vencerem o obstáculo de colocarem o paralítico diante de Jesus é interpretado pelo narrador do Evangelho como fé. Por isso lá nós podemos ler: quando Jesus viu a fé daqueles homens, disse. Portanto, o gesto deles de superarem os obstáculos para que aquele paralítico estivesse diante de Jesus é um ato de fé. A fé se exprime nesse esforço fora do comum, na superação dos obstáculos, pela confiança de que Jesus tem o poder de curar o homem incapaz de caminhar sobre os próprios pés. Havia muita gente, diz o nosso relato, dentro e fora da casa. Por que tanta gente procurava Jesus? Interesse pela sua palavra.
Desejo das pessoas de serem tocadas e curadas por Ele de seus males. O ensinamento de Jesus fazia sentido para os seus ouvintes e dava sentido à vida. Apresentava um Deus próximo, um Deus que compreende o ser humano, inclusive as suas fraquezas, um Deus atento às necessidades de cada pessoa. A palavra do Senhor comunicava um sopro que despertava em cada pessoa a fé na vida. Daí a razão de muitas pessoas procurarem ouvir, tocar e serem tocadas por Jesus. Para a mentalidade da época, as enfermidades estavam ligadas ao pecado da própria pessoa ou então o pecado dos genitores da pessoa que recaíam sobre os seus filhos. Por essa razão é que Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O perdão dado ao paralítico repercute no seu próprio corpo. Diz o nosso texto, no versículo 12, o paralítico se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. O perdão regenera e cura de tantos males paralisantes, destruidores da integridade, inclusive da integridade física das pessoas. A oposição a Jesus por parte dos mestres da lei aparece na forma de murmuração do coração, acompanhada de um juízo condenatório. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Nossos juízos condenatórios são fruto de nossa incapacidade de ver para além das aparências. O Senhor, no entanto, que vê o coração e que vê o que está oculto, revela a maldade dos seus opositores e os convida a mudar de mentalidade, a superar a rigidez do preconceito e a dureza do coração, para chegarem à fé que permite reconhecer que é verdade, é Deus e somente Deus quem perdoa os pecados, mas Deus perdoa os nossos pecados através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz aos mestres da lei: por que pensais assim em vossos corações? A admiração causada nos espectadores que dizem nunca vimos uma coisa assim, aponta para o processo de reconhecimento de que em Jesus de Nazaré há uma irrupção do Deus misericordioso que perdoa e inclui os que eram ou os que são excluídos. Há em Jesus a manifestação de um Deus que põe em movimento cada pessoa como parte do dinamismo da fé. Que Deus aumente em nós a fé, para que nós possamos experimentar a graça de Deus em nós e comunicarmos essa graça a todas as pessoas que nós encontramos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.